né? Essa próxima aqui, ela mostra melhor, né, algumas características e essa relação aqui que eu tinha comentado com vocês com o protozoário, né, Coanoflagellata, essa mais complexa, com a origem aqui dos metazoários, né? Então, lembra que eu falei que sempre que tiver essa fusão, né, no caso aqui representado por essas bolinhas, é onde tem a junção de dois grupos ou mais, né? Então, por exemplo, com relação aqui à metazoa, então, o primeiro grupo, digamos assim, o grupo irmão, né, do primeiro grupo que se originou aqui em metazoa, que são os poríferos, são os protistas coanoflagelatas, né, devido principalmente à morfologia que eu comentei com vocês, que poríferos, né, esponjas, têm os coanócitos, né, que são parecidos, né, semelhantes aqui com os coanoflagelados. E para isso também a gente tem uma teoria que vai falar de protista, chamada de teoria colonial, que é a mais aceita, né, a teoria mais aceita de origem aqui desses metazoários. Depois a gente tem o compartilhamento, né, como já comentei, da simetria bilateral, né, então o que você tem que fazer é buscar aqui nessas chavinhas, né, quais são os grupos que se encontram. Então, no caso de bilatéria, ele está aqui meio de marrom escuro. Então, todas essas chavinhas aqui que está de marrom escuro, né, são os grupos bilatérios. Então, aqui a gente tem a representação de quinidários, né. Depois a gente tem deuterostomia, como a gente já comentou também, né, formação primeiro aí do ânus. Então, ele está em verdinho, ó. Aqui a gente tem a representação dessas chavinhas em verde. Então, todos os grupos que estão relacionados aqui dentro, né, são deuterostômos. E assim sucessivamente. Então, o Lophotrochozoa, por exemplo, está relacionado com a boca do animal, né? Então, eles têm uma estrutura chamada de lofóforo na boca, né? Responsável aí pela alimentação. Então, essa chavezinha azul aqui. Então, a gente tem alguns representantes, né? Por exemplo, aqui, ó, os anelídeos lá em cima, né? Depois a gente tem aqui, ó, o plateuminthus, né? As classes, ó, gastrotrica, dentro do filo, né? E a última característica aqui, que seria Ecdysozoa, compartilhada por esse grupo aqui que tem essas chavinhas de vermelho. Então, Ecdysozoa diz respeito à troca de tegumento, né? Troca de pele. Então, ecdise, aqueles organismos que vão passar por troca, que passam por troca de tegumento. Então, a gente tem representação aqui, ó, miriápodes, né? Queliceratas, ou seja, o filo artrópoda, né? E inclui também os nematodas, que também fazem esse processo de troca de pele, né? E aqui a gente tem esse outro grupo aqui, Scalidófora, que também faz esse processo de equidise, de troca de tegumento, né? Priapúlida, loricífera, quinorrinca. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é seguir o ponto de fusão, né? E aqui para facilitar, está separado por cores, para a gente visualizar quais são os principais grupos, né? Então, esse é um cladograma mais complexo. Aqui, só para vocês verem, né, de novo, essa relação, ó, aqui na base, de novo, né, do Coanoflagellata, um protista, protozoário, reino protozoa, né, como grupo irmão aí, de novo, né, com o primeiro surgimento dos poríferas, né, das esponjas do mar. E aqui só para vocês verem, tá um pouquinho, um aumento um pouquinho maior, né? Aqui algumas classes dentro de quinidária,
E aqui acima a gente tem a relação desses outros grupos aqui na fusão, né? E aí a gente já tem a relação aqui, por exemplo, com molusco, artrópode, né? E como grupos aqui, né, parafiléticos, então a gente tem os cordados, filo cordado, e com a sequência aqui, né, ativa em equinodermata e hemicordata, né? Então, dar para visualizar um pouquinho melhor aqui essas relações de parentesco. Beleza? Aqui, pessoal, só para a gente rever aí, né, com relação às células eucarióticas, que eu comentei com vocês que ela tem lá o núcleo verdadeiro, né? O DNA separado pela carioteca, então ele tem núcleo, citoplasma, e ela tem as organelas também, que são separadas por membrana. Então, as principais organelas que compõem uma célula eucariótica são o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, a principal função, né, secreção de proteínas. Os lisossomos armazenam enzimas digestivas. Os vacúolos, armazenamento de substâncias. Mitocôndrias e cloroplastos. Né? Mitocôndrias e cloroplastos, eles estão relacionados com uma das teorias de origem, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma célula, então, eucariótica, né, como as duas principais organelas, no caso... Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal. Tudo certo aí? Caiu e voltou, né? Agora tá beleza. Então tá. Deu um eco ainda aqui para mim, mas tá tudo bem agora. Então, com relação às mitocôndrias, que têm a principal função de respiração celular, tanto célula animal quanto célula vegetal têm presença de mitocôndria, né? Agora, com relação a cloroplasto, apenas célula vegetal, né? Então, célula animal não tem cloroplasto. Então, cloroplasto, a principal função, a gente vai falar daqui a pouco, é fotossíntese, né? Então, a mitocôndria é um local primário de produção de ATP, adenosina trifosfato, que é responsável por respiração celular. Ela contém ribossomos, 70S e DNA, então a mitocôndria ela tem o seu próprio DNA, DNA mitocondrial, né? Que está aqui, ó, representado por essa moléculazinha aqui, né? E elas multiplicam-se por fissão binária, né? Então ela consegue se auto-reproduzir, né? Se auto-multiplicar. E a mesma coisa acontece com os cloroplastos, né? Também multiplicam-se por fissão binária e também possuem ribossomo 70S e o seu próprio DNA. Então, ele contém um pigmento, né, chamado de clorofila, e ele consegue, então, realizar o processo de fotossíntese, fazendo assim com que o organismo produza aí, né, sua própria energia, seu próprio alimento. Então, apenas em organismos vegetais, né? Então, o que acontece é que a partir dessas duas organelas, mitocôndrias e cloroplastos, a gente entraria aqui, por exemplo, na teoria, né, dos metazoários, na teoria simbiótica, né? Então, a gente tem a primeira delas, a teoria colonial, a segunda, a teoria sincicial, e a terceira, simbiótica. Então, a gente vai ver cada uma delas aí separadamente. Ou seja, o organismo, né, metazoário multicelular, surgindo a partir de um organismo unicelular, né, que é no caso de um protista. Então, vamos lá. O que pode ter acontecido? Essa teoria foi proposta por Ernest Haeckel, né, em 1874, que é o zoólogo alemão, né, ele propôs essa teoria. O que ele falou, então?
que uma colônia, o protozoário, né, ele é capaz de viver em colônias, né, então ele formaria essa colôniazinha aqui, simbiose, quando o animal precisa do outro, os dois juntos ganham benefícios, correto? Murilo, pode ser assim, ou também pode ser que um só tenha proveito e o outro não, mas não tenha dano. É um mutualismo, né? Então, assim, ou os dois tiram proveito, ou só um tira proveito, mas nenhum sofre dano. Então, o que acontece? Oi, Letícia, vou colocar lá para vocês. Então, o protozoário, ele tem essa capacidade de viver em colônias, né? E aí pode ter acontecido 2 eventos aqui, na verdade. Então, o que aconteceu? Eles se juntaram, todos aqui, né, os protozoários, eles sofreram uma invaginação, as células foram invaginadas, né, formando essa estruturazinha aqui, como se fosse um intestino. Isso aqui, então, tem relação com a semelhança entre o desenvolvimento embrionário do animal, né? Então, tem relação com a formação do indivíduo, com a embriologia, né? E aí, devido à semelhança com a fase de gástrula do desenvolvimento embrionário, essa estrutura, né, foi chamada de gastreia. Então, devido a essa semelhança com a fase de gástrula lá da embriologia, né? E aí, um outro processo que aconteceu foi o quê? Que essas células, elas foram se interiorizando, né, formaram uma esfera maciça, né? As células internas, elas perderam seu flagelo, cada célulazinha aqui era um protozoário, né? E foram surgindo células diferentes na colônia. Então, as células foram se especializando em diferentes tipos de célula. E aí, assim, o organismo foi se desenvolvendo, né, e formando o organismo adulto. E aí, essa estrutura aqui se parece com a blástula durante o desenvolvimento embrionário, né, então ela foi chamada de blasteia. E aqui a estrutura anterior é a mórula, né, que é a primeira estrutura que se forma aí na divisão celular. Mas essa teoria, né, o que aconteceu? É uma teoria que não foi aceita, não foi muito aceita, né? Alguns pesquisadores sim aceitam essa teoria, porque a gente tem o protozoário Volvox, né, que é um protozoário, né, atual. Então, esse protozoário, né, ele tem coloração aí verde, então ele é fotossintetizante. Ele consegue fazer fotossíntese, o processo de fotossíntese. O que acontece? O animal, ele não faz fotossíntese, então esse organismo, né, ele estaria mais próximo das plantas do que dos animais. Então, não foi uma teoria muito aceita de origem dos animais, né? Porque esse organismo aí, em comparação, né, ao mais próximo que existe hoje, ele faz fotossíntese e animal não faz fotossíntese, né? Então, essa é a teoria colonial. E aí a gente tem a segunda teoria, que é a teoria sincicial, né? Essa teoria foi proposta por Hedges e Henson em 1950 e 1960. O que acontece, então? Então, a gente teria um organismo desse aqui, um protista, que é multinucleado, então aqui, ó, vários nucleozinhos, e ele é ciliado, então tem a presença de cílios aqui no corpo, na célula dele, né? E aí, esse protista aqui, essa estrutura do corpo aqui dele, a gente chama de sincício, por isso sincicial, né? Sincício, então, o que seria? Uma massa aqui, uma massa sincicial, né? Esse núcleo, ele tem vários núcleos, eles não são divididos por membranas, né? Então, é uma massa de núcleos, né? E ciliada, formada por núcleos que não possuem membranas delimitando esses núcleos. Então, o que acontece é que esse organismo ele teria um estilo de vida bentônico. Então, o que é bentônico? Ele tem o hábito de viver fixo, né, em
grandes profundidades e fixo em rocha, em substrato. E aí, como ele fica voltado para o substrato, ele teria esse sulco oral aqui, essa região da boca, que é por onde ele se alimentaria do substrato ali em que ele se encontra, né? E esses núcleos que ficam soltos aqui, esses núcleos superficiais, eles começariam, né, essas células, na verdade, começariam a membrana aqui do protista começaria a se invaginar, ou seja, sofrer um processo de entrada aqui, né, para dentro do corpo, e formar várias célulazinhas aqui. E cada uma célulazinha dessa teria um núcleozinho desses daqui que foi para dentro dela, né? Formando aí o núcleo, cada célulazinha com seu núcleo. E cada uma dessas célulazinhas aqui passou a se especializar em diferentes tipos de células. Então, por exemplo, células de reprodução, célula de alimentação, né? Células de locomoção e assim sucessivamente. Então, sendo assim, esse organismo aqui já é um organismo multicelular, diferente daqui do primeiro. Então, um unicelular, né, protista originando um multicelular ou pluricelular. Então, alguns exemplos que a gente tem, né, de correlação, de surgimento dessa maneira aqui, seguindo a teoria ciencial, de organismos atuais, né, o que a gente chama de acoela ou acelos, que são um tipo de plateumintos atuais, né, e também um outro protozoário que é o paramécio, que eu tinha comentado com vocês antes, que seriam as evidências atuais, né, de que esses organismos teriam surgido dessa forma aqui. Mas o que acontece é o seguinte, né, essa teoria ela foi perdendo força. Os pesquisadores descobriram que isso aqui não era apenas uma massa assim, cicial com núcleos soltos, né? Era uma estrutura mais complexa. Então, eles possuíam, por exemplo, gônadas e outros órgãos mais complexos. Então, não era apenas uma massa assim, cicial. Então, o que acontece, por exemplo, é que se esse organismo tivesse originado, por exemplo, diretamente um plateuminto, a gente estaria pulando aí, entre aspas, dois grupos, né? Por exemplo, quinidários e poríferos, e o que acontece, então, que teria que ter acontecido uma evolução em sentido contrário, vamos dizer assim, né? Porque plateamento é um grupo mais complexo, um pouco mais evoluído, né? Então, essa teoria também acabou perdendo força aí. E, por incrível que pareça, uma das mais aceitas é essa aqui, a colonial, né? E essa sincicial nem tanto. E aí o que aconteceu é que essa terceira teoria aqui, teoria simbiótica, proposta, né, por Lynn Margulis, uma pesquisadora, acho que é americana, se não me engano, 1970. O que acontece é que ela só publicou isso em 1988. Então, alguns também chamam essa teoria aqui de endossimbiose, né? Esse nome aqui, ó, endossimbiose. Então, o que eu estava comentando aí com o Murilo, né? O que é endossimbiose? Então, quando, por exemplo, um organismo passa a viver dentro de outro organismo, né? E para isso ele se aproveita, digamos assim, dessa relação mutualística aí, né? Então, não ocasiona dano para nenhum desses organismos, mas um pode, por exemplo, aproveitar e o outro não. Ou pode acontecer que os dois tiram proveito aí dessa relação, né? Então, por exemplo, o que aconteceu foi que teria aqui, né, uma bactéria maior, portanto, aí uma célula procariótica, né, uma célula mais simples, e essa bactéria, ela perdeu aqui a parede celular e ela começou a engolir, a englobar, né, células bacterianas menores, né, e também outros protistas, por exemplo,
E aí o que aconteceu é que esse eucarioto ancestral, né, que quando essas células, esses outros organismos entraram aqui na célula da bactéria, elas passaram a funcionar como se fossem organelas dentro dessa bactéria, né? E aí se formou um certo tipo de célula eucariótica. Então, digamos assim, a primeira célula eucariótica. E aí ela possuía, inclusive, um núcleo rudimentar, né, chamado de nucleoplasma. E esse nucleoplasma, então, ele fornecia nutrientes para essa bactéria, e essa bactéria fornecia energia, né, para ser usada por esse núcleo. Então, o que acontece é que, depois de algum período que se passou aqui, né, em evolução, né, alguns anos aí de evolução, alguns desses organismos que foram englobados, né, por endossimbiose, se desenvolveram, por exemplo, em mitocôndria e em cloroplasto, né? Então, é o que a gente tem aqui nessa próxima imagem. Então, aqui eu tenho essa grandona, que seria a célula hospedeira ancestral, no caso ali do exemplo, né, uma bactéria, né, uma bactéria ancestral, digamos assim. E aí, o que aconteceu? Ela englobou aqui, representado esse azulzinho aqui, né, uma bactéria aeróbica, que se utiliza de oxigênio, né, para respiração, e ela teria englobado também uma cianobactéria. Então, após gerações aí de evolução, o que aconteceu? Essa bactéria aeróbica, né, teria se dado origem à mitocôndria, e a cianobactéria, que possui ali os cloroplastos, ela teria originado aqui os cloroplastos, né? Então, dois tipos aqui de bactérias originaram as organelas que a gente tem hoje, mitocôndria e cloroplasto, né? Sendo que cloroplasto, como eu comentei, né, está presente em células vegetais, e a mitocôndria nos dois tipos de célula, animal e vegetal, né? Então, tem algumas evidências, né, dessa teoria. Então, por exemplo, o que evidencia que uma bactéria possa ter originado uma mitocôndria e um cloroplasto? Uma das evidências é que, por exemplo, essa mitocôndria aqui, quando ela entrou nessa célula, percebam que a parede aqui da célula é como se ela tivesse ficado aqui na mitocôndria. Então, essa mitocôndria acabou ficando com uma dupla membrana. Então, aqui, nesse momento, ela já tem essa dupla membrana. Então, o que acontece também com as bactérias atuais, elas possuem dupla membrana. Outra evidência, capacidade de autoduplicação, que acontece tanto com mitocôndria quanto com cloroplasto. Eles têm seu próprio DNA, né? E eles têm essa capacidade de se autoduplicar. Também é uma outra evidência do que acontece também, do que ocorre com as bactérias. Outra questão, né? O código genético dessas organelas é diferente do código genético da célula em si, né? Então, eles têm seu próprio código genético aí. Eles possuem também organelas, né, que são os ribossomos. Então, eles têm suas próprias organelas, que são os ribossomos. E eles podem, por exemplo, sofrer efeito de antibiótico. Então, por exemplo, se uma pessoa toma antibiótico, pode ocasionar algum efeito, por exemplo, na mitocôndria, né? E o tamanho também é semelhante. O tamanho também é semelhante ao tamanho de bactérias, por exemplo. Então, são algumas evidências que relacionam essa teoria aqui como sendo uma das mais verdadeiras, né? Onde uma célula procariótica, né, teria dado origem a um ser, né, multicelular com células eucarióticas, né?
Então, essa aí também é uma das teorias mais aceitas, né? Baseado nessas evidências que essa pesquisadora, né, Lynn Margulis, conseguiu publicar aí num artigo científico, né, um trabalho científico. Então, essas são as 3 teorias aí que a gente tem. Na verdade, a gente tem mais, pelo menos mais umas 2 teorias, mas essas são as principais que eu coloquei aqui para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa com relação a isso aqui? É legal, né? É meio louco, né? Uma coisa meio louca, mas é interessante. Tá tranquilo até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não? Tá. Então, eu vou colocar lá, ver se eu já coloco agora para vocês. Enquanto isso, eu trouxe, são 9h10, a gente ainda tem uns minutinhos aí. Eu trouxe aqui para vocês um estudo dirigido para vocês responderem. Tá dando para ver tranquilo? Acho que vocês vão precisar colocar zoom aí no seu computador ou no seu celular. Aqui um estudo dirigido bem tranquilinho. Então, a primeira questão, quais as diferenças entre uma célula de um organismo procarionte e a célula de um organismo eucarionte? A 2, quais as funções das organelas mitocôndria e cloroplasto? A 3, o que diz a teoria da endossimbiose? 4, qual filo de protozoários é o grupo irmão dos animais, ou metazoários? 5, quais as semelhanças existentes entre esses protozoários e as esponjas, né, grupo basal dos metazoa? E como pode ter surgido um organismo pluricelular a partir de um unicelular? Que características básicas, além do número de células, diferenciam um metazoário de um protozoário? Então, são essas 7 questõezinhas aqui, tudo que eu comentei aqui na aula hoje. Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem, uns 15 minutinhos, e depois a gente responde junto aqui, pode ser? Enquanto vocês estão fazendo, eu vou postar esse material aqui que eu passei hoje lá no Black, tá? Beleza, pessoal? Tá dando para ver bem aí as perguntas? Vocês conseguem aumentar daí, né? Eu posso postar também ele. Deixa só eu salvar aqui vou salvar em PDF, que acho que fica mais fácil. Sim, vamos fazendo hoje. São 9h14 agora. Vocês estão cansados, é? Não, mas coloca aí no seu caderno. E aí, depois desse tempinho que eu der, a gente vai respondendo junto. Beleza? Vou postar agora para vocês. Só estou colocando em PDF aqui. Karina, já que você perguntou isso, tem uma questão para os professores que é com relação ao fórum. Que semestre passado a gente tinha o fórum, né? E aí, esse semestre, mudou o Black também um pouco para a gente. Então, para produzir um fórum, alterou tudo. E aí, eu vou precisar ler um materialzinho para eu postar esse fórum para vocês. E hoje eu ainda não fiz isso, então a gente vai fazer dessa forma. Vocês vão responder aí, e daqui a pouquinho, daqui uns 15 minutinhos, mais ou menos, a gente volta e responde junto. Por nada, Daiane.
Tá, peraí, deixa eu só botar em PDF aqui. Uai, que essa onda. Pessoal, coloquei a aula lá, vê se aparece, por favor. Agora eu vou colocar o estudo dirigido. Beleza, Gabriela. O estudo dirigido está lá também. Dá uma olhadinha, por favor, vê se está certinho. Tranquilo aí essas perguntinhas, né, gente? Tá tranquilo?
Cadê todo mundo? Sumiu. Tá. Então tá bom. Obrigada. Tranquilo aí as perguntas, Murilo? Beleza.
Letícia. Letícia, você foi minha aluna na outra semestre 2021 ou não? Tô vendo aqui a listinha. Ah, eu tava reconhecendo aqui o sobrenome. Lembrei. Tentando lembrar aqui de vocês. Lucas, acho que não foi meu aluno ainda não, né? Não tô lembrando. Lembrava do outro Lucas, acho que não é o mesmo. Foi? Estrutura e função, né? Eu não, eu lembrava do outro Lucas que também era mineiro. Primeira cadeira do lado da porta. Eita, acho que não lembro não. Ah, lembrei, Lucas, lembrei. Essa fotinha tá um pouco diferente. Tava careca, digamos, com menos cabelo. A Alice eu lembrei, acho que eu lembrei da Bruna Santos. Lembrei do Caio. Isso, Murilo. São principalmente mitocôndria e cloroplastos. Mas, na verdade, organelas que estão no citoplasma, a gente tem, por exemplo, ribossomo, lisossomo, né? São todas essas. Aqui eu estou perguntando o específico da mitocôndria e do cloroplasto. Beleza. Tá tranquilo, gente, para responder? Daí mais uns 5 minutinhos, tá bom?
Tá, pessoal, vamos lá então? Gente, eu liberei aqui o áudio. Quem quiser participar aqui, pode falar também, né? Que eu acho que fica até melhor a participação. Microfone na área. Murilo, você nos diverte. Vamos ler aqui de novo a primeira pergunta, né? Quais as diferenças entre uma célula de um organismo procarionte e um organismo eucarionte, né? Pode falar, Murilo, se você quiser, pode ficar à vontade. Consegue me ouvir? Tô te ouvindo, vou só aumentar aqui um pouquinho, que tá um pouquinho baixo. Agora acho que foi. Melhorou. Tá. Então, eu escrevi aqui que procarionte tem pré-núcleo sem associação com proteínas histonas e parede celular com peptidoglicana. E o eucarionte é o núcleo verdadeiro, organelas com membrana e divisão por mitose. Isso aí. Tem essas que o Murilo falou, né? E tem várias outras aí que eu citei para vocês também, tá? Poderia ter escolhido aí qual que vocês quiserem colocar, pelo menos as diferenças principais, tá? Beleza, obrigada, Murilo. Agora 2. Quais as funções? Beleza, gente? Sem dúvidas, né? Quais as funções das organelas citoplasmáticas mitocôndria e cloroplasto? Então, qual que é a principal função de uma mitocôndria e qual a principal função de um cloroplasto? Bem facinho também. Quem que respondeu e quer falar aqui? Ou quiser só digitar também, pode ser. Respiração celular. E aí, o cloroplasto, especificamente, o que ele faz? Através de fotossíntese, né? E a mitocôndria? Produção de ATP, né? Isso. Exatamente. Bem facinho essa daqui, né? Aí a gente vai para 3, então. O que diz a teoria da endossimbiose? O que diz essa teoria? O que vocês colocaram aí? Tem alguém que quer falar com a gente? É aquela última teoriazinha de lá que eu coloquei para vocês. A Alice falou, defende que as células eucariontes são originadas de um processo no qual uma bactéria maior engloba bactérias menores. Ao longo do tempo se especializaram e passaram a depender umas das outras. Isso, exatamente. Além dessas bactérias que ela englobou outro tipo de organismos também, outro tipo de células também, tá bom? Mas é isso aí. Origem de mitocôndria e plasmídio, a Luana, Sandra, diferentes organismos, protista, bactérias e organelas. Relação mutualística. Isso, tem a ver, né? A endossimbiose é uma relação de mutualismo entre 2 ou mais organismos, né? Beleza, pessoal, vamos para 4, então. Qual filo de protozoários é o grupo irmão dos animais? Falei para vocês algumas vezes, vocês lembram? Protozoário, então, é um reino, né? Protozoa, portanto, dentro de reino a gente tem filo. Falando nisso, eu postei aula de nomenclatura já também, tá? Tá lá no material de aulas. Vocês darem uma relida lá e relembrar um pouquinho. Aí a gente combina o seguinte, vocês dão uma lida lá, e aí semana que vem, se tiver alguma dúvida, a gente já tira essas dúvidas, beleza? Grupo Metazoa. Mas você lembra, Gabriela, que aqui, ó, protozoário é diferente de metazoa, né? Metazoa é um reino, protozoário é outro. Então, dentro do reino protozoário, qual filo que é grupo irmão de metazoa? Isso, as meninas estão falando aí, ó, colonoflagellata, né? Então, era só isso aqui.
Só que aí a 5, você tem que me dizer qual que é a semelhança que existe entre esses coanoflagelados e as esponjas. Por que esponja? Porque é o próximo grupo de metazoa, é o grupo irmão, digamos assim, né, de protozoa. Beleza, Gabriela? Deu para entender? O que vocês colocaram na 5? Quais as semelhanças existentes? Vocês lembram? Tem ninguém para falar com a gente? Só o Murilo? Tá. Alguém respondeu essas 5, gente? O Caio. Presença de uma estrutura morfologicamente semelhante aos conoflagelados. Tá. Qual estrutura? Você lembra? Ele tem, né, o próprio formatinho ali. Você lembra que eu falei que tem uma série de microvilosidades e ainda tem um flagelo? Isso. É os coanócitos. São as célulazinhas presentes nas esponjas marinhas. Depois a gente vai ver esse grupo, né, específico, e aí a gente vai falar um pouquinho mais dessas características. Não entendeu, Mari? O que você não entendeu? O que você não entendeu? Enquanto ela vai digitando aí, vamos para 6. Como pode ter surgido um organismo pluricelular a partir de um unicelular? Como assim, gente? Como é que eu tenho uma coisa, né, multicelular a partir de uma coisa unicelular? O que é isso? O que significa isso? E aí, Mari? Você já deu para entender ou você ainda tá pensando? Luana, produção sexuada seria uma das características, né? Mas aqui na questão 6, ele está perguntando como que pode ter surgido. Então, o que vai entrar são aquelas teorias que a gente falou. Porque são tudo especulações, né? Não tem nada totalmente confirmado. A ciência é uma delas. E tem mais duas. Exatamente, Mari. Isso mesmo. Semelhante à esponja. Só que conoflagelado é protista e esponja é metazoa. E aí, por isso que eles são grupos irmãos. Mas são duas coisas diferentes. Luana, para você responder a questão 6, você tem que me dizer sobre as teorias.